Meus queridos, a paz do Senhor. Depois de alguns dias aí sem gravarmos um vídeo, né? Hoje nós estamos trazendo aí um assunto muito importante, que Jesus nos ensina a orar, né? Se o assunto aí já está te chamando a atenção, nós queremos te pedir aí para você deixar o seu like, dar a sua curtida, assinar aí o sininho para que o YouTube possa estar lhe avisando de todos os nossos vídeos e se inscrever aí e participar conosco neste canal interativo. Meus queridos, eu sou o evangelista Edson e você está agora no canal Pregando a Palavra de Deus. Muito bem, eu quero vos falar sobre 3 altares especiais na nossa vida. Altar o altar que precisa ser levantado em oração. Temos 3 altares, porque quando se fala em oração é algo que nós precisamos ter comunhão. Em oração a gente só adquire comunhão orando, conversando, intimidade. Eu te pergunto, como está a sua intimidade com aquele que fez os céus e a terra? Você tem orado? Você tem falado com Deus nessa pandemia aí que nós temos passado? Jesus está lá te olhando, viu? E a Bíblia diz que o Espírito Santo está te assistindo. É isso aí. Então, entendemos que passamos aí um momento de dificuldade, né? O mundo aí parou, algumas pessoas ficaram de quarentena. Nós temos que entender que o mundo pode ter entrado em quarentena, mas a nossa alma não pode entrar em quarentena. O nosso espírito não pode ficar parado, amém? O nosso espírito tem que se movimentar, o nosso espírito tem que andar, tem que procurar respirar o oxigênio espiritual que é a oração. Então nós precisamos orar. E o primeiro altar vem nos falar sobre oração, né? Oração. E o altar é o altar pessoal. O primeiro altar que nós precisamos levantar é o altar de oração na nossa vida pessoal, ou seja, não é com outra pessoa. Você tem que ter aquele momento pessoal seu, entre você e Deus. Não é pastora, não é missionária, não é evangelista, não é ninguém. É você e Deus. Você precisa adquirir atravessar aquela ponte entre você e Deus e se aproximar do Senhor, sem a ajuda de ninguém. Você tem que procurar a descobrir esse momento, amém? Então, o primeiro altar é o altar pessoal. Isso a gente encontra lá em Mateus, onde ele vem dizer que quando você estiver em secreto para falar com Deus, entra no teu quarto, ora, fecha a tua porta, porque o teu Pai que está em secreto, Ele te ouvirá e te abençoará. Então, o primeiro altar estamos baseados aí, entrarmos em secreto, só eu e Deus, e Ele vai nos atender, amém? Ele vai ver as nossas feridas, vai nos examinar, vai nos tocar, vai nos curar, vai colocar o seu bálsamo na nossa vida e vai nos abençoar de uma maneira tremenda. Então nós temos que adquirir esse primeiro altar e levantar esse desejo de orarmos sem a ajuda de ninguém, procurarmos saber falar com Deus. Se você não sabe, meu amigo, falar com Deus, Deus te botou ao teu lado para te auxiliar. Diz a Bíblia, diz a Bíblia que o Espírito de Deus nos assiste, né? Nos assiste nas nossas tristezas, nas nossas angústias, e Ele geme, o Espírito Santo geme por nós. Então que nessa manhã, que nesse dia, nós possamos, no dia de hoje, possamos levantar esse altar, sem empurrão de ninguém, amém? Descobrimos que Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, vem nos dizer que nós temos que fazer isso, entrar em secreto e em secreto falarmos com Deus. O segundo altar nós vamos falar sobre o altar família. Todo cristão tem que ter essa comunhão em família, de chamar os seus filhos em volta da sua mesa, porque o salmista diz que isso será abençoado, né? Os seus filhos em volta de sua mesa será abençoado. Então, isso nos faz entender que a família tem que estar reunida no momento sagrado. Falarmos com o Senhor em família, fazer um devocional em família,
o altar família precisa estar dentro da nossa casa. A Bíblia diz que se a nossa casa não vai bem, a nossa vida espiritual também não vai. Nem em casa, nem na igreja, nem na rua, nem no trabalho. Nós precisamos ter esta vida constante, família no altar de Deus. Porque você sabe que a sua família no altar de Deus, o diabo não vai conseguir derrubar. O diabo não vai conseguir matar, destruir. Os teus filhos não vão para o mundo da droga. Seus filhos não vão para a prostituição. Seus filhos não vão para a criminalidade. Não, as coisas ruins não vão acontecer, porque a tua família está centralizada, baseada na pedra que é Jesus, a pedra angular da sua fé, da sua vida. Amém? Então, o segundo altar é o altar da família, quando buscamos a Deus em família. A gente vê isso, Josué capítulo 24, diz que Josué coloca diante do povo o desejo, uma decisão. Mas lá no final ele vem dizer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué aí, ele dá ao entender que mediante as escolhas dos demais, mediante os desejos das pessoas, querendo ou não, mas ele como já um homem maduro na oração, na perseverança, ele decide escolher e dizer, eu e a minha casa continuaremos falando com Deus. Porque ele sabe que Deus iria estar abençoando a sua casa. Então Josué foi um homem abençoado com toda a sua família. Então meu desejo também é que você descubra isso. Levante seu altar pessoal, primeiramente. Depois, levante o seu altar de oração com a sua família. Aí o diabo não vai ter força de destruir você. O terceiro altar é o altar congregacional. Qual é esse altar, irmão Edson? É quando eu pego a minha casa, pego a minha família e vou para a casa de Deus. Porque na casa de Deus, diz Davi, tem fartura de alegria, tem abundância, tem felicidade, tem saúde, tem paz. Então, a Bíblia diz que nós precisamos nos congregarmos. E o Salmo 133, ele vem nos dar uma base disso. Que eu tenho que me congregar com a minha família, eu tenho que me juntar com os demais irmãos e as suas famílias e cultuarmos aquele que vive, aquele que reina, aquele que está acima de tudo e de todos. Então o salmista, no Salmo 133, versículo 1, ele diz, quão bom, quão suave, que os irmãos vivem em união. Davi está falando que nós precisamos estar entrelaçados, juntos. Porque o diabo não vai conseguir destruir. Se estivermos juntos, abraçados, o diabo não vai nos destruir. Então, o terceiro altar é o altar congregacional, quando eu me reúno com outras famílias na casa de Deus para orar ao Senhor, né? E Atos também 2, ele vem falar que o povo naquela época, eles perseveravam juntos na oração, na comunhão e no partir do pão. Então naquela época da igreja primitiva, eles também já tinham esse costume de levantar os seus altares na igreja. A igreja é lugar de você se reunir com os demais guerreiros para vencer suas guerras, suas lutas. Amém? Então Jesus, ele tinha costume de orar. Jesus saía várias vezes para orar. Amém? Jesus tinha essa mania, né? Mania como ser humano de orar em todos os seus momentos de dificuldade, seus momentos de alegria, de bonança. Jesus tinha esse desejo ardente, intenso no seu peito, no seu coração. E é o que ele passa para mim e para você, que nós precisamos orar. Nós precisamos orar para termos as nossas escolhas certas. Precisamos orar para fazermos escolhas corretas. Amém? Nós temos à nossa disposição, né? Algumas coisas que algumas bênçãos da prática da oração. Quando nós oramos, nós somos ouvidos pelo Senhor, diz Isaías, capítulo 59, versículo 1, né?
Ele diz que Deus está sempre com as mãos estendidas quando levantamos o nosso olhar para Ele, e Ele nos socorre, Ele nos ouve. Então você tem benefícios, bênçãos de uma vida de oração. Quando você ora, tem alguém que te escuta, tem alguém que te ouve. Também a oração traz uma bênção também, que é a bênção de nos submetermos à autoridade que há no nome de Jesus, né? Nós somos abençoados pelo nome do Senhor. A oração também nos traz também a contarmos com a ajuda do Espírito Santo. Como diz Romanos capítulo 8, o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas e ele geme também conosco. Então nós temos benefícios, nós temos companhia, né, do Espírito Santo para nós orarmos, para nós falarmos com Deus. Então que nesta tarde, que neste dia de hoje, você receba a bênção do Senhor na sua vida, receba a bênção de Deus na tua casa, que você venha a ter costume de levantar o seu altar dentro de casa. Então falamos isso aqui sobre hoje, uma vida de oração com Deus, termos altares de oração em casa, termos altares de oração em família e termos altares de oração congregacional com os nossos irmãos. Então um abraço, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, amém? E deixe o seu comentário, amém? Vamos estar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diz amém, graças a Deus.